Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início aqui o que nós teremos esse ano. Então, esse conteúdo aqui é referente às aulas do oitavo ano, que também pode serem usados para as aulas do segundo ano do ensino médio. Qual é o conteúdo que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje? Então, nós vamos trabalhar a ascensão da Inglaterra a partir do século XVI. Né? Então, a gente já veio estudando nos outros anos, no sétimo e no primeiro, o período que a Inglaterra estava se formando. Né? Nós sabemos que a Inglaterra ela teve o início, né? Então houve um início bem conturbado da história inglesa, principalmente com o domínio dos romanos e depois com a invasão dos povos bárbaros, que foram os saxões, dando início à formação do povo anglo-saxão. A Inglaterra é um dos primeiros países, é uma das primeiras coroas nacionais, né? Então é um dos primeiros territórios que a população, né, os nobres, eles se uniram e reivindicaram a formação de um parlamento. Então a gente viu isso durante o século XII com a formação do parlamento inglês, né, que foi organizado após a tentativa do João Sem Terra em organizar impostos, aumentar impostos, né, para os seus súditos, né, e principalmente taxando a nobreza. E a nobreza, como uma resposta, ela se organizou e obrigou o João Sem Terra a formar o primeiro parlamento inglês. Né? Então, nesse sentido, a Inglaterra, o rei, desde o século XII, XIII, XIV, XV, ele já era limitado os seus poderes, né, pelo parlamento. Não existia uma constituição, existia um parlamento. Então, este parlamento, esse grupo, o parlamento dos nobres, ou a Câmara dos Nobres, ela vai limitar os poderes dos reis. Então, os reis, quando eles pretendiam realizar uma legislação, uma lei, aumento de impostos ou qualquer coisa desse tipo, esses nobres, eles intervinham, né, para garantir os seus próprios interesses. Lembrando isso, a nobreza britânica, ela organizou esse parlamento para poder, né, de uma certa forma ou de outra, né, garantir os seus interesses. Diferentemente das revoluções inglesas que nós vamos começar a ver hoje, né? Então essas revoluções inglesas, ela vai ter o início da formação do Parlamento dos Comuns, né? Que era a burguesia inglesa, né? Que começa a se organizar a partir do século XIV, XV, XVI, né? Porque diferentemente de Portugal e da Espanha, que eram coroas absolutas, onde o rei absolutista ele vai dominar, ele vai estatizar. Então, ele vai criar o monopólio da coroa na organização econômica do território. A Inglaterra não. A Inglaterra, o rei, ele vai ser limitado pela vontade do parlamento. Né? E a gente vai ver que com a Revolução Inglesa, esse parlamento ele vai ser muito mais forte do que o rei. Bem, então, iniciando aqui o nosso conteúdo, que nós vamos falar da Inglaterra a partir a partir né, da, da, do início da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante que a gente já viu, né, o ano passado, no sétimo ano, né, sétimo e primeiro ano. Então, a Reforma Protestante foi quando um frei chamado Martinho Lutero, ele vai discordar né, do, da questão dos dogmas, entre outras questões da Igreja Católica, a usura, entre outras questões, as indulgências, e vai, né, iniciar o processo de reforma protestante da Igreja Católica, ou a Igreja Protestante Cristã. Então, nesse sentido, nós teremos o Lutero, o João Calvino, e um pouquinho mais para frente nós teremos o Henrique VIII, que foi o rei da Inglaterra, o rei inglês, que vai dar início, né, à reforma protestante inglesa, que vai culminar no início, né, da formação da igreja anglicana. Então, a igreja anglicana ela tem início com o Henrique VIII, e ele vai, né, sendo aumentando os critérios da igreja anglicana até o surgimento, né, da sua filha, a ascensão da filha do Henrique VIII ao trono, que foi a Elizabeth I.
mas não vamos colocar os carros na frente dos bois. Então, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, né, falando sobre a Revolução Inglesa, né? Então, é a primeira aula sobre a Revolução Inglesa. Então, como o protestantismo mudou a Inglaterra. Um fato importante, a Inglaterra, ela saiu de uma ilha, né? Porque se nós formos pensar em fatores geográficos, a Inglaterra, ela fica ao norte, né, ao norte da Europa. Então, a Inglaterra, ela não conta com uma grande quantidade de terras férteis, né? As poucas terras férteis dela estavam nas mãos dos grandes nobres. Então, isso vai fazer com que o seu desenvolvimento agrário, né? Então, a Inglaterra, até meados do século XVI, né, 17, 18, a Inglaterra dependia muito da agricultura dos países ao redor, né? Tanto é que a Inglaterra, ela organizava sua sucessão real, principalmente com a Irlanda, com a Escócia, isso na dependência e no domínio desses territórios para conseguir, né, garantir o seu sustento. Bem, então vamos nos contextualizar aqui primeiro. Bem, então, durante o século XVI, a Inglaterra havia rompido com a Igreja Católica, onde o rei Henrique VIII, né, pedia o divórcio de sua esposa Catarina de Aragão e se casando com a Ana Bolena, né, dando à luz a Isabel, em homenagem à sua mãe, né, a mãe do monarca, o Henrique VIII. Bem, então, nesse sentido, a Inglaterra, ela rompe com a Igreja Católica, e com isso ela vai começar a sofrer algumas sanções, né? Então, a intenção da Inglaterra era romper com a Igreja Católica, principalmente por conta que a Catarina de Aragão, né, segundo a história oficial, né, a Catarina de Aragão, ela não provinha herdeiros ao Henrique VIII. Então, Henrique VIII, ele pediu o divórcio para a Igreja Católica, que não foi concedido. Aí, o Henrique VIII, ele simplesmente, né, mandou a Catarina de Aragão de volta para sua terra, que era a Espanha, e rompeu com a Igreja Católica. E se casou secretamente, não com as bênçãos da Igreja, com a Ana Bolena, né, dando uma luz a Isabel, né, em homenagem à mãe do monarca. Porque a rainha Elizabeth, a Elizabeth I, ela também pode ser conhecida como Isabel I. Né? Então, nós temos essas duas nomenclaturas. Bem, então, a Ana Bolena, ela foi acusada de bruxaria, adultério, entre outros crimes de heresia naquele período, né, pela Igreja Católica e também pela Igreja Anglicana. Isso a levou à execução, né? Então, ela foi executada, ela foi morta por essas autoridades. E sua filha, a Isabel, ela perdia o direito ao trono, mas sua astúcia levou-a não apenas a ser coroada, mas também ela transformou a Inglaterra durante seus cuidados. Então, a Inglaterra, de uma ilha que dependia da vontade, né, que dependia da produção agrícola dos países ao redor, a Inglaterra, que saiu atrasada nas navegações, ela vai passar a ser conhecida como a grande mestra dos mares, né? Então, a Inglaterra vai ser a maior potência marítima até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, com a ascensão da Marinha Americana, essa hegemonia, né, esse domínio dos mares pela Inglaterra vai ser rompido com essa marinha brilhante, com a Marinha Americana apenas no século XX. Então, desde o século XVI até o século XX, a maior marinha do mundo em poderes militares e comerciais era a marinha inglesa, né, que tinha como uma grande rival a marinha holandesa. Bem, então, nesse sentido, nós vamos falar da Elizabeth I, né, que também pode ganhar o nome de Elizabeth a Virgem. Né? Então, Elizabeth I, né, ela nasceu em Greenwich, né, em 7 de setembro de 1533, e ela morreu em Richmond, né, em 24 de março de 1603. Também chamada como a Rainha Virgem, porque ela não teve casamento, ela não se casou. Então, nesse sentido, a rainha, ela governou a Inglaterra e a Irlanda, né, ela nasceu, e ela pertencia à casa dos Tudors, né, então a sua morte, né, ela morreu na quinta e última monarca da casa dos Tudors, então ela foi uma das últimas monarcas dessa família importante, que são os Tudors. Bem, então, com a filha de Henrique VIII, Isabel nasceu dentro da linha sucessória, né, mas, no entanto, por conta
dos crimes ou da acusação e a execução da sua mãe desses crimes, ela não teve direito ao trono. Né? Então, após seu nascimento e o casamento de seus pais, o seu casamento dos seus pais foi anulado e isso foi declarado ela ilegítima ao trono. Né? Então, a história da Elizabeth é uma história bem... parece muito um enredo de um filme. Então, intrigas, né, acusações, entre outras coisas, que vai levar ela a não poder, né, herdar o trono do seu pai. Bem, então, o seu meio-irmão Eduardo VI sucedeu Henrique e o reino até ele morrer, em 1553. Após a sua morte, Eduardo nomeou Joanna Graham como rainha, excluindo a sucessão da sua meia-irmã Isabel e da rainha católica Maria I, apesar da existência de um estatuto declarando o contrário. Bem, então, no caso, o Eduardo VI, né, ele vai romper com as tradições inglesas. Uma das questões também que nós temos que entender é que existe uma luta entre a Isabel e a Maria I para a sucessão do trono inglês, levando em consideração que a Maria I ela era rainha da Inglaterra e ela era católica. Então, a Inglaterra, que já não era mais católica, a Inglaterra ela era anglicana, mesmo os ritos, os dogmas da igreja anglicana fossem muito próximos da igreja católica, isso impedia que ela, né, a Maria I, tomasse o trono. Mas nós vamos ver que o James I, que é o filho da Maria, né, da Maria I, ela vai chegar ao trono por conta de depois da morte, né, da Isabel I. Então, porém, o seu testamento acabou anulado, e a Maria tornou-se rainha, tendo Joana sido executada. Né? Então, no caso, a Maria ela vai organizar politicamente as bases do poder e ela vai chegar ao trono, né? Mas ela vai executar, né, a sua rival, a Joana. Né? Então, no caso, Isabel foi também feita prisioneira durante cerca de 1 ano e durou, né? E que durou o reinado de Maria na Inglaterra e na Escócia. Né? Então, por suspeita de apoiar rebeldes protestantes. Então, no caso, a Maria ela vai usar assim, o pretexto de, né, no caso, de colocar que a Isabel ela era um perigo para a coroa por conta dela apoiar os revoltosos, não? Então, os protestantes anglicanos. Bem, então Isabel ela sucedeu Maria a partir de 1558 e passou a reinar com um conselho. A rainha passou a depender de muitos de outros grupos, né, de conselheiros de confiança, liderados pelo Guilherme de Cício e Barão de Bourgogne. Né? Então, no caso aí, a Isabel ela vai ter uma astúcia política maior do que a Maria. Ela não será uma rainha absolutista, ela vai abrir a participação de outros membros de um conselho. Então, ela vai usar esses nobres, esses conceitos, para poder se manter no poder e solucionar algumas questões que ela não tinha tanta habilidade. Né? Então, uma das primeiras ações como rainha foi estabelecer que a igreja protestante inglesa era aquela que iria dominar. Então, ela vai colocar a igreja anglicana como uma igreja oficial da Inglaterra, né? Da qual tornou-se a governadora suprema. Então, ela vai se tornar líder suprema da igreja anglicana, mesmo sendo uma mulher. Né? Diferentemente dos outros reinos, né? Diferentemente da Espanha, dos reinos germânicos, da Grécia, dos russos, entre grandes monarquias, a Inglaterra, como Portugal, ela permitia que mulheres governassem o seu estado. Então, a Isabel, né, a Elizabeth I, ela vai poder, né, governar e liderar tanto a Inglaterra, tanto a Igreja Anglicana. Então, a Revolução, né, religiosa, né, isabelina, mais tarde desenvolveu-se na atual Igreja Anglicana que nós temos até os dias de hoje. Então, era também esperado que ela casasse e gerando um herdeiro para continuar a linhagem da casa dos Tudors. Porém, nunca se casou, apesar de ter tido vários pretendentes. Então, no caso, a rainha Elizabeth, ela se torna líder da igreja anglicana, então ela poderia ter tido herdeiros, só que no meio desses entraves, ela tinha medo, de uma certa forma, de ela perder o seu poder. Então, ela ia refutando, ela ia se negando a se casar com seus pretendentes. Né? E isso vai gerar um problema muito sério para a sua dinastia, principalmente porque ela foi a última da casa dos Tudors. Né? Então, depois da sua morte, os Tudors deixam de governar a Inglaterra. Então, Isabel ficou famosa por sua castidade, né, enquanto envelhecia,
e um culto crescia sob o seu redor, tendo sido celebrado em pinturas, né, então desfiles e obras literárias. Então a Isabel ela vai ganhar esse ar mítico, né? Então vários escritores vão escrever sobre a sua história, né, por conta dessa sua castidade. Bem, então a governação de Isabel foi mais moderada, né, do que dos seus sucessores, né, do que o seu pai e o seu irmão. Um dos seus lemas era vejo, digo nada. Então a questão de uma base dos dos liberais, né, que os liberais vão surgir com o iluminismo depois da Revolução Inglesa, que é o seguinte: o monarca ele não deve intervir na economia, ele deve seguir as suas pretensões. Então, ela era relativamente tolerante às questões religiosas, né? Então, ela, ela, de uma certa forma ou de outra, ela fazia vistas grossas a algumas questões voltadas ao plural, à diversidade religiosa dentro da Inglaterra, e isso, né, evitava perseguições sistemáticas. Tanto é que durante o governo da Elizabeth I não houve tantas perseguições religiosas entre protestantes e católicos. Então, vai ser um período de considerada paz religiosa, uma certa prosperidade, que vai fazer com que a Inglaterra dê esse salto de importância naquele período. Então, depois de 1570, quando o Papa declarou ilegítima e permitiu aos seus súditos que deixassem de lhe obedecer, várias conspirações vão ameaçar a sua vida. Todos os planos foram derrotados com a ajuda dos serviços secretos dos seus ministros. Então, Isabel ela era cautelosa em assuntos estrangeiros, né? Então, movimentando-se entre as grandes potências, como a França, a Inglaterra, então, a França e a Espanha. Então, no caso, a Elizabeth, né, ela vai ter essa forma diplomática de lidar, só que vai chegar um certo ponto que ela vai ter que dar, né, o seu golpe, né, na questão de uma luta direta, né, a essas grandes potências. Então, apoiou sem entusiasmo várias campanhas militares ineficazes, né, mal equipadas nos Países Baixos do Sul, no caso da Holanda, né, na França e na Irlanda. Porém, por volta da década de 1580, uma guerra contra a Espanha tornou-se inevitável. Quando os espanhóis finalmente decidiram, em 1588, tentar conquistar a Inglaterra. Então, o fracasso da Armada Invencível, que era a Armada Espanhola, né, vai criar essa ascensão da Isabel e da Marinha Britânica como a maior marinha, né, daquele período, fato que eu já relatei um pouquinho para vocês antes, quando comecei a falar um pouquinho desse período. Então, no caso, a Elizabeth ela vai ter esse auge, né? Então, um dos fatos também aqui importantes que vai acontecer é o cercamento das terras comunais. Então, as terras comunais, durante o feudalismo, eram terras onde os camponeses poderiam buscar o seu sustento fora dos feudos ou fora da terra do senhor. Então, no caso, na Inglaterra, essa alteração iniciou-se ainda no século XVI, quando as leis de cercamentos, né, então foram sendo editadas e sucessivamente pelos monarcas ingleses, no caso Elizabeth I, mas que ganhou o maior fôlego a partir dos meados do século XVIII. Essa alteração constituiu em uma crescente ação da privatização das terras de uso dos camponeses, né, que buscavam caça, frutas, lenha, animais para o seu consumo, através do cercamento desses locais e, de uma certa forma ou de outra, né, privatizando essas terras. Né? Então, a paisagem rural inglesa, que era caracterizada pelo campo aberto, né, sem vedação, passou a ter a exploração nos campos fechados. Então, no caso, vão começar a cercar e criar cada vez mais propriedades, né, privadas. Tanto é que é aí que surge a ideia do Rousseau, né, dizendo que o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo suíço, né, ele vai questionar essa questão da propriedade privada por conta disso. Porque até então, até o século XVI, XVII, XVIII, as terras de uso comum eram usadas pelos camponeses para conseguir tirar o seu sustento. Então, as terras comunais, né, vão fazer com que vão inserir-se a uma tradição econômica utilizando essa questão do uso comunitário, né, que remonta lá da Idade Média. Então, essa privatização vai fazer com que, né, as relações, né, capitalistas com o antigo mundo feudal. Então, o senhor feudal deixava, assim, de ser o detentor da posse da terra e se tornar o seu proprietário. Então, no caso, o senhor feudal, ele tinha concessão da terra dada pelos reis e ele que vai dividir essas terras. Com o cercamento das terras comuns,
ou das terras comunais, esse senhor feudal ele vai passar a ser proprietário da terra, e não mais um mero serviçal do rei. Né? Então tem todos esses entraves aí. Bem, então, mais o cercamento geraram outras consequências. Então, a terra passou a ser uma mercadoria, então ela era possível de sua comercialização através da compra e venda. Além disso, os antigos senhores tornaram-se grandes fazendeiros, passando também a criar ovelhas na produção de lã, destinada à manufatura têxtil, né, e a produzir outros produtos agrícolas no mercado, no caso dos tubérculos, né, que vieram ser a base da alimentação inglesa, no caso da batata e da beterraba. Né, então, a adoção de novas técnicas de plantio e a rotação das culturas, né, vai possuir uma utilização de adubos e de novos maquinários, né, buscam aumentar a produtividade do solo. Para aumentar ainda mais a dimensão de suas terras, os fazendeiros passaram a drenar os solos pantanosos, né, que é uma das marcas também da geografia inglesa, e derrubar as florestas, que vão causar também impactos ambientais no século XVIII, né, que também vai ser um dos motivos ali de algumas revoltas camponesas e também, né, na França, no caso, a Revolução Francesa é causada por essa diminuição na produção de alimentos. Então, nesse sentido aí, então, a Inglaterra ela vai passar a ter, né, uma política, né, uma política agrária bem distinta em comparação aos outros países, mas isso também vai ter a sua, né, ela vai aumentar a sua produção agrícola, mas de um certo preço. Então, esse preço nós vamos sentir durante a Revolução Inglesa, a Revolução, né, a Revolução industrial, que vai fazer o surgimento, né, vai ter o surgimento de uma grande massa nas terras, assim, nas cidades. Então, isso vai fazer, né, com que, principalmente, a ciência da utilização das seleções de novos vegetais, de animais, para melhorar a produção. Mas isso também vai fazer com que haja a expulsão dos camponeses. Né? Então, os camponeses eles vão ser expulsos da terra. Né? Isso vai fazer com que haja uma grande densidade demográfica dentro, né, das cidades, né, na Inglaterra, principalmente em Londres, entre outras cidades que vão ganhar importância na Revolução Industrial. No caso de Londres, de Manchester, de Liverpool. Então, nesse caso, vai surgir uma revolução agrária. Mas isso também vai fazer o êxodo rural. Né? Então, as pessoas que vão sair do campo e ir para a cidade. Né? Mas isso não representou o fim da miséria das cidades. Isso é um problema muito sério. Porque a densidade demográfica vai fazer com que haja uma grande massa, ou um grande exército de substitutos, né, dentro do cenário ali inglês. Bem, então, depois da morte da Elizabeth I, nós temos a dinastia Stuart. Né, então, a Casa de Stuart, também conhecido, né, por conta ali a partir, né, dos primeiros monarcas escoceses, né? Então vão começar a ganhar notoriedade. Então, em 1503, o James IV casou-se com a Margarida Tudor, ligando assim as duas casas reais, no caso a casa escocesa e a casa britânica. A Isabel I, ela vai morrer sem filhos em 1603, e o bisneto de James IV, o James VI, né, da Escócia, sucedeu o trono da Inglaterra. E quando ele chega ao poder, ele muda o seu nome para James I, unindo as duas coroas. Então, os Stuarts era uma casa de monarcas da ilha da Grã-Bretanha, né? Então, pertencente ali à Escócia. Né? Então, no caso, o seu crescente império até a morte da rainha Ana em 1714, exceto pelo período, né, da Revolução do Cromwell, né, ou a República Inglesa, que foi de 1649 a 1660. Então, a família dos Stuarts ocorreu até a formação de uma série, né, de televisão falando sobre essa dinastia. Essa dinastia vai ter uma importância muito grande nesse período. Então, vamos falar um pouquinho aqui de James. Então, James VI, filho de Maria I, reinou a Escócia a partir do dia 24 de julho de 1564, quando tinha apenas 1 ano de idade, até a sua morte. Então, a cidade foi governada por vários regentes, né, durante quando ele era menor de idade, né, então o seu período até chegar aos seus 20 anos,
então que tornou oficial em 1578, embora não tinha assumido o controle total do seu governo até 1581. Então, em 24 de março de 64, sobre a morte, né, da Elizabeth, James I, ele sucedeu Isabel I, Elizabeth I, e a última representante da dinastia Tudor, que morreu solteira e sem filhos. Bem, então, o James, ele vai ser um rei que ele vai tentar mudar a política implementada pelo Henrique VIII e pela Elizabeth I. Isso vai fazer com que ele perca rapidamente o trono. Isso a gente vai ver no próximo slide. Bem, então James, ele era um monarca popular na Escócia, mas enfrentou muita dificuldade na Inglaterra. Acima de tudo, era incapaz de lidar com o parlamento, que imediatamente se mostrou hostil a ele, e de administrar a delicada questão religiosa entre católicos e protestantes, né, que já vinham sendo inflamados no país há anos. Então, no caso de James, ele era católico, enquanto a maior parte da Inglaterra ela já era protestante, ela já era anglicana. Então, ele vai, de uma certa forma ou de outra, ele não vai ser tão hábil politicamente como a Elizabeth I. Isso vai gerar vários problemas a ele. Então, o seu gosto pelo absolutismo político era irresponsabilidade, e a sua irresponsabilidade administrativa financeira do reino e seus favoritos, né, impopulares, né, como o Duque de Burgman, de George Villars, provavelmente lançaram as bases para o início de uma guerra civil inglesa, depois de alguns anos. A gente vai ver que depois da saída do James I, o seu sucessor, que vai ser o Carlos I, ele vai sofrer uma revolta, né, que vai ser chamada de Revolução Puritana, que nós vamos ver no próximo capítulo, mas é bom a gente sempre estar ressaltando sobre isso. Então, no entanto, né, então, durante a vida do James I, seu governo, o governo do reino, sempre foi manter a relatividade estável. Né? Então, ele tinha que manter essa estabilidade, mas isso vai gerar alguns problemas a ele. Bem, então, juntamente com Alfredo o Grande, James I é considerado um dos soberanos mais cultos da Inglaterra e da Escócia. Então, durante o seu reinado extraordinário, né, o florescimento da cultura, né, da era elisabetana, na literatura, continuou na arte, na ciência. Então, o próprio James, ele era um estudioso talentoso, né, então, autor de várias obras, né, como a de Montier, de 1597, e o Basilicon, né, da Doron, de 1599, além de promover a importância e a tradução da Bíblia para a Inglaterra, conhecida como a Bíblia do Rei James, ainda a única versão, né, funcionário da Sagrada Escritura, admitido pela Igreja Anglicana. Então, no caso, James, ele vai inaugurar também uma cultura dos monarcas europeus e terem uma Bíblia própria. Então, James, ele vai inaugurar isso. Né? Então, ele vai traduzir a Bíblia para o inglês, fato que a Igreja Católica considerava como uma heresia imperdoável. Bem, então o seu sucessor foi o Carlos I, né? Então, Carlos I, rei da Inglaterra e da Escócia e da Irlanda, com a morte de James I em 1625. Um defensor de seu pai, né, do direito divino dos reis, estava envolvido na primeira fase do seu reino em uma dura luta pelo poder contra o parlamento, né, resolutamente, né, se opuseram a ele, temendo que suas aspirações absolutistas, especialmente na tentativa de cobrar impostos sem o seu consentimento. Então, no caso, o Carlos I, ele queria restaurar o absolutismo inglês, né? No caso, principalmente que ele começa a ver que a economia inglesa não ia muito bem, então ele pretendia, né, voltar a cobrar impostos e tirar o poder de participação das leis do parlamento, fato que vai entrar em desacordo com vários outros monarcas. Então, outra causa do atrito com uma parte da sociedade inglesa foi sua política religiosa, né, que ele vai perseverando, né, no caminho do intermediário, né, entre a igreja anglicana, que era hostil às tendências das reformas, muito dos seus súditos ingleses e escoceses, né, acusado por estarem muito próximos ao catolicismo. Então, no caso, como ele era rei das três coroas, então ele vai ter que ter algumas medidas que vai
beneficiar principalmente os seus súditos católicos escoceses e irlandeses. No caso, né, a Inglaterra, ela era um país protestante. Isso vai gerar vários problemas para ele dentro do parlamento, né, por conta da sua proximidade ao catolicismo. Então, ele se casou com a princesa católica Henrietta Maria, da França, e teve como colaborador próximo o arcebispo, né, de Cantuária, né, o anglicano, William Laud. Né? Então, ele vai se aproximar da França com o casamento, que era um fato importante naquele período, o casamento entre as coroas. Bem, então as tensões políticas e religiosas acumuladas ao longo dos anos se materializaram com a dissolução do parlamento nos anos chamados governo pessoal e explodiram na Guerra Civil Inglesa durante anos do governo pessoal, né, do Carlos I, e provou um ser soberano e capaz de um patrono generoso. Então, no caso, né, na sua necessidade por dinheiro para financiar a guerra e levou a reunir o parlamento na situação, entretanto, né, vai se acabar, né, então vai se tornar inexistente nas forças do parlamento, entrar em choque contra o rei, que se opôs à sua tentativa de aumentar o seu poder em sentido ao absolutismo, surgindo do que nós chamamos de puritanos, né, então hostis à sua política religiosa. Então, no caso, os protestantes na Inglaterra vão começar a ter uma nova corrente que vai, né, ascender nesse momento, que são os, né, no caso, nós temos os carolíngios. Não, carolíngios não, desculpa. Né, no caso, nós temos os anglicanos e nós vamos ter também os luteranos e também os calvinistas. E os calvinistas vão começar a ganhar força no cenário político inglês, né, sendo chamados de puritanos. Né? Então, os puritanos né, no caso, né, nessa versão de luta. Então, a guerra iniciou-se em 1642, consistiu-se em uma sucessão de batalhas campais, nas quais emergiu a superioridade do exército do parlamento, né, sobre os cavaleiros leais ao rei, que terminou com a derrota de Carlos I, que foi capturado e julgado. Então, os seus juízes, né, empurrados por Oliver Cromwell, né, então sentenciaram à morte sob acusação de alta traição. Então, Carlos I foi executado em 30 de janeiro de 1649. Então, no caso, né, os calvinistas, né, eles vão ganhar força, principalmente sobre o surgimento do Oliver Cromwell, que era um desses cavaleiros que vai ser, né, aquele que vai liderar a Inglaterra durante um curto período, que vai ser conhecido como a República Inglesa. Bem, então, aqui nós temos a iconografia, né, do julgamento e da execução do Carlos I, né, que ele foi um dos primeiros monarcas desse período a ser executado por um levante da burguesia. No caso, essa burguesia vai ser liderada pelo Oliver, né, que vai, né, instaurar a República na Inglaterra. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso, né? Então, nós vamos, né, começar a falar sobre esses movimentos de revoltas, de revoluções, que vão culminar a várias mudanças na Inglaterra. Né? Essas mudanças vai gerar a Revolução Francesa e depois, né, as guerras napoleônicas, né, vão ter interferência muito forte, né, aqui no Brasil, principalmente com a chegada da família real portuguesa aqui. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos, né, pela paciência. Os vídeos vão ser, assim, eu peco muito pelo excesso de informação, mas é sempre bom a gente pensar o seguinte, né, usar todas as ferramentas possíveis. Então, gostou do vídeo? Deixa um like aí. Se tiver alguma sugestão de temas, é só deixar aí nos comentários que eu, né, vou organizar uma apresentação sobre esses temas sugeridos por vocês. Então, agradeço a todos e fica aqui o convite para o próximo vídeo. Então, até a próxima. Muito obrigado.